Obrigado pela pergunta, uma oportunidade que tenho para manifestar a minha opinião sobre a forma como isto está a ser conduzido e dizer só uma pequena correção. O estudo 2008 era uma análise comparada para uma solução definitiva do aeroporto com 2 pistas, com toda uma cidade aeroportuária, portanto, com todo o envolvimento e exigências de um aeroporto moderno. Quando se está agora a falar na solução Portela mais um, que é o que está em causa, e em que o Montijo foi escolhido pelo Governo numa decisão sem suporte técnico, económico, financeiro visível, pelo menos que eu conheço, eu estou muito interessado nesta matéria, é uma solução que temos que encarar o Campo de Alcochete como na primeira fase, isto é, com condições em número de pistas, uma pista, e com os apoios de terra e de ar estritamente necessários para satisfazer as necessidades impostas por essa mesma pista. Isto é, comparar o que é comparável. Quando se compara Campo de Alcochete com Montijo, estamos a considerar exatamente condições similares em termos de oferta face àquilo que são as necessidades. E a lógica que eu defendo do Portela mais um é de ser depois, em função das necessidades da evolução futuro da quantidade de carga e de passageiros que Portela teria e terá, era Portela mais um, depois seria um mais Portela, isto é, o desenvolvimento do Campo de Alcochete ajustado à evolução da procura, à evolução das necessidades, e depois no final, isso sim, o Campo de Alcochete com todas as condições para abandonar a Portela, numa fase já em que a evolução de tráfego assim o exigisse. Portanto, quando estamos a dizer que estamos a comparar com o Campo de Alcochete, temos que comparar a mesma situação, isto é, as mesmas condições de operabilidade em termos de espaço terrestre e de equipamentos para chamado ar e terra, necessários para satisfazer exatamente as mesmas condições que o Montijo terá depois de fazer as obras necessárias para cumprir aquele objetivo do tal mais um. Portanto, só corrigia este aspecto. Não estamos a comparar Portela com o Campo de Alcochete na base daquilo que foi a solução final considerada no estudo comparado que foi conduzido pelo laboratório, na altura, Nacional de Engenharia Civil, que era já uma solução final em que o abandono da Portela estava na base do processo de decisão. Obrigado. Não. Já agora, o estudo do MECA, em que participou como presidente na altura, serviu para analisar a opção OTA e o Campo de Alcochete. De 2008 até agora, esse estudo influenciou algumas das decisões políticas tomadas relativamente à construção de um novo aeroporto? Daquilo que eu me possa perceber, foi omitido na totalidade. À moda portuguesa, fazem-se estudos, e mais estudos, e outros estudos, e a situação é que se pode concluir é que vem novo governo, novas abordagens, e tudo o que está feito para trás é omitido e encarrega-se uma determinada empresa em outsourcing para desenvolver aquilo que, numa determinada altura, já foi considerado como possível de ser executado. Portanto, o passado não interessa, interessa o presente numa lógica de defesa de um interesse que não sei muitas vezes qual é. O Governo defende que o Montijo, analisando todas as variáveis, se mostrou como a melhor opção. Não terá sido uma decisão extemporânea, uma vez que ainda estão a ser elaborados os estudos de impacto ambiental para esta opção? É lógico, a resposta é fácil. Efetivamente, até é estranho que o Sr. Ministro tenha dito que não tinha sequer cenário alternativo se houvesse chumbo por parte do ambiente daquela solução Montijo, em que a probabilidade é muito grande de que isso venha a acontecer. Qualquer estudo, tendo em conta as próprias orientações da Comissão Europeia, implica uma análise ambiental estratégica. A análise ambiental estratégica pressupõe, logo à partida, a exigência de que essa análise contemple 2 soluções, pelo menos, 2 opções alternativas e, inclusive, uma outra alternativa que é não fazer nada, que é a chamada opção zero. Portanto,
pelo menos, obrigatoriamente, a análise ambiental estratégica estabelece a exigência de ter uma análise comparada com duas soluções. O que está em causa aqui foi a decisão, foi política, logo, não suportada por uma avaliação técnica, económica, financeira, ambiental, do ordenamento do território, que é aquilo que deve ser a base da decisão, que necessariamente será sempre política, e, sinceramente, eu não consigo entender o porquê desta decisão que corresponde apenas e só, no meu entender, a um interesse manifestado pela Vinci, como concessionária dos aeroportos portugueses e que lhe interessa substancialmente manter-se na Portela, tendo em conta a sua concessão por 50 anos. Há quem defenda que as obras no Montijo são um problema, principalmente no que diz respeito à ampliação da pista aérea. Qual é que é a sua opinião relativamente a este assunto? Concordo plenamente. A pista que lá está já foi executada parcialmente em aterro no Tejo. A pista que lá está, com cerca de 2.100 e poucos metros, portanto 2 km e quase 200 metros, é uma pista que tem limitações em termos de os chamados limitações de peso à partida, limitações na descolagem em determinado tipo de aviões. Os aviões da Ryanair não têm problemas nenhuns porque a pista tem comprimento suficiente, mas a pista tem que ser forçada e no caso de querer ir para lá aviões como, por exemplo, o A320-200, que é um avião que é muito frequente, por exemplo, na EasyJet, tem 32 aparelhos com estas características neste momento, a pista terá que ser aumentada substancialmente para não ter aquilo que chama os condicionamentos de peso, portanto as limitações de peso na descolagem, e que no A320-200, só para dar uma ideia, variam entre 5 toneladas e 7 toneladas, ou seja, tem que ser na redução do combustível que esse aspecto tem que ser considerado. Portanto, logo à partida há um condicionamento, comprimento da pista, e o comprimento da pista, que é chamada 0119, essa pista, para ser aumentada, tem que ir para norte. E para ir para norte tem que ser com aterro no estuário. Depois a pista terá que ser reforçada, forçosamente, porque as condições de operabilidade, de operação, portanto, dos aviões militares, não sei exatamente as condições de operação dos aviões civis, que são aviões muito mais pesados, que têm exigências muito maiores em termos de tal comprimento de pista e em termos de segurança de toda a zona envolvente. O senhor defende que o campo de tiro de Alcochete é uma solução mais em conta, mas o governo não parece partilhar a mesma opinião. Será porque, como foi dito pelo Sr. Ministro, que a desativação do campo de tiro de Alcochete, a desmilitarização, a distância de Lisboa, a construção de uma rede de transportes e as elevadas taxas aeroportuárias acrescentam um valor acima da solução no Montijo? Eu vi isso, o Sr. Ministro, eu não conheço nenhum documento que sustente essa afirmação. E qualquer pessoa percebe perfeitamente que a desmilitarização que tem que ocorrer, forçosamente, no sentido da segurança de pessoas e bens, eu andei lá durante todos os estudos que foram feitos por Campo de Tiro de Alcochete. Não acredito que as Forças Armadas me deixassem lá andar em toda a zona do Campo de Tiro de Alcochete, porque fiz uma prospeção em toda a zona para ver as condições mais ajustadas àquilo que era o interesse da localização do aeroporto naquele espaço, e com certeza que as Forças Armadas não me deixavam andar ali se tivesse minas por todo o lado e outras coisas assim no género. Portanto, as exigências de militarização são fundamentais, não apenas do ponto de vista de segurança, com certeza, das pessoas contra este tipo de situações, mas eventualmente para os espaços alternativos em relação àquilo que as Forças Armadas necessitam para fazer os seus treinos. Mas eu pergunto, e a base aérea número 6 não é abandonada ou pelo menos limitada na sua capacidade de intervenção se for utilizado o Montijo para um aeroporto civil? A desmilitarização é só no Campo de Tiro de Alcochete? Vi um estudo que era suposto ser adequado, para não dizer outra palavra mais contundente, em que diz que a desmilitarização demorava 6 anos
e 2 meses ou 3 meses, já não me recordo exatamente. E eu pergunto, cabe na cabeça de alguém que seja preciso este tipo de afirmações para justificar uma opção que não tem qualquer sentido? Outra coisa, o Montijo, a solução Portela mais Montijo, tem um problema de expansibilidade e de adaptação às necessidades futuras, tendo em conta as previsões de tráfego de passageiros e de carga, e tendo em conta o estudo da Eurocontrol, que é uma entidade independente do país, que não é condicionada por ninguém, pelo menos que eu tenha, e é uma entidade credível. O estudo da Eurocontrol estabelece que o aeroporto da Portela em 2030 está completamente saturado, assumindo 48 movimentos por hora em hora de ponta. Ou seja, para garantir esses 48 movimentos por hora, há aqui fazer muitas intervenções na Portela, não só de ajustamento dos taxiways, àquilo que são as necessidades de libertação da pista o mais rápido possível, quando da sua utilização pelos aviões nas diferentes sessões, nas diferentes operações, e quero dizer que neste momento o limite são 40 movimentos por hora. E no estudo da Eurocontrol está assumido 48 no pressuposto que essas obras e que outros equipamentos vão ser adquiridos por forma a garantir essa capacidade de movimentos por hora. Ora, com os tais 48 movimentos por hora assumidos, quando, repito, neste momento a Portela o máximo que garante é 40 movimentos por hora, ele satura em 2030 e mesmo no próprio estudo, que tem um período de vida em termos de estimativa de operação, com base em modelos modernos, com base nos slots que são atribuíveis, verifica-se que em 2030 o aeroporto da Portela, repito, está saturado. E nesse ano já é necessário que o aeroporto complementar, que nesse caso, por exemplo, o Montijo, recebesse 46 movimentos, ou seja, 46 voos, no sentido de partidas e de chegadas. Ou seja, fazendo uma análise com base numa metodologia que tende a estender todas estas simulações, que é a chamada metodologia da 30ª hora de ponta, eu verifico que o máximo dos máximos, o Montijo e a Portela aguentarão até 2035. Ou seja, estamos a apostar numa solução sem capacidade de expansibilidade e que fica logo tamponada à partida no período de 2035. Ou seja, assumindo que o Montijo estará operacional, como dizem no relatório, em 2022, o que duvido, porque há os licenciamentos, há os impactos ambientais que têm de ser desenvolvidos entretanto, e todo um processo que é mais lento. Enquanto o Campo de Tiro de Alcochete já tem a DIA, que é a Declaração de Impacto Ambiental, este Montijo não a tem. E, na sequência disso, assumindo por otimismo que Montijo entrará em operação em 2022, assumindo os 2035, Montijo está a 13 anos de vida. Ou seja, a utilização conjunta da Portela mais Montijo, isto é, em que, quando a Portela saturar, todos os voos adicionais têm que ser deslocados para o Montijo, tem 7 anos de vida o conjunto. É isto que o país quer? É isto que o país quer em termos de resposta a uma solução com futuro? A solução no Campo de Tiro de Alcochete, que tem uma primeira fase, como lhe digo, com as mesmas exigências em termos de físicos de terra e de ar, por forma a satisfazer o que Montijo satisfará. O que é que nós temos? Numa primeira fase teríamos a construção no Campo de Tiro de Alcochete, numa segunda fase haveria condições para o expandir, até numa solução final em que seria necessário ter um aeroporto com condições para absorver ele próprio o tráfego total, que demandará em condições da procura o aeroporto de Lisboa, e com abandono da Portela num ano pelo menos da ordem dos 2000 sei lá, não consigo definir exatamente, mas que permitirá ajustar-se às necessidades numa lógica do Portela mais do 1 mais Portela, e depois só o 1, que seria o Campo de Tiro de Alcochete. E este 1 sempre Campo de Tiro de Alcochete. Portanto, a solução Portela mais Montijo não tem futuro.
é uma solução sem futuro. E à moda portuguesa estamos a apostar numa solução que sabemos de antemão, embora com as justificações que eu tenho visto das mais fantasiosas, que seria uma solução com um futuro que nunca mais acabava.